Boa tarde. Obrigado pela presença de todos. A Comissão Eleitoral está promovendo nesse momento um debate com os membros da chapa única, de forma que a nossa primeira manifestação, né, Fernanda, é dar os parabéns ao Takeyoshi e ao Denis. Denis, parabéns por vocês terem se candidatado. Isso é uma coisa extremamente importante para a escola, que professores dediquem o seu tempo para a direção da escola. Então, ato contínuo, gostaria de convidar... Queres convidar alguma coisa? Não. Então, vão lá o Takeyoshi e o Denis, por favor. Essa é a mesa de vocês. Obrigado. Você pode demorar 2 horas, né? Bom, acho que uma coisa que você pode fazer é abrir, né, com as palavras de vocês. Muito minha careca, tá? Para não aparecer lá em casa. Boa tarde. Tá? Agradeço a presença de todos nesse início de semestre. Né? Queria agradecer também a comissão por atender a solicitação, né, de modificação da data previamente acordada, tá? Que eu acho que permitiu então uma presença maior da comunidade nessa reunião, né? Nesse evento. Lastima um pouco ter presença de poucos discentes, né? Faz parte também do tempo do calendário apertado. Queria abrir, da mesma forma que abriu o material que foi distribuído para todos, né, via mensagem eletrônica, né, dizendo que nós dois temos ciência, né, da responsabilidade, do momento delicado, né, que nós vivemos. O serviço público vive, que o campo da educação vive, de modo geral, onde não se tem uma firmeza muito clara de qual é a importância desse campo para o desenvolvimento do país, né? Então, sempre com avanços e retrocessos. Apesar de jovem também, esse ano completo meus 14 anos de início de vida como, vamos dizer, docente, né? Comecei aqui como professor substituto na casa, né? Como dando disciplinas aqui para o curso. E desde então eu tenho então essa vinculação, né, com essa profissão, com essa instituição em particular, né, onde passei a trabalhar de forma formal e contínua como membro permanente desde 2011. Tá? E quando eu escrevo ali, quando nós escrevemos ali a questão de melhorar a nossa vida também passa pela escola, né? Então, a nossa vida está vinculada aqui, os discentes, muitas vezes por algum tempo, os professores por um tempo um pouco maior, os técnicos por um tempo um pouco maior, mas todos nós vivemos alguma coisa, alguma parte da nossa vida aqui na escola, então defender isso, ter zelo com isso é uma parte importante, sim, de falar brevemente com relação a essa candidatura. Em termos de eixos, então, também eu não vou me estender nos pormenores e essa oportunidade também é para escutar as demandas da comunidade, entender outras perspectivas com relação aos problemas, mas a gente faz, então, uma proposição em 4 eixos, né, para guiar a nossa gestão, né. Primeiro, acadêmico, que, sem dúvida, eixo central e motivo ser da universidade, ter propostas com relação à graduação, pós-graduação e outras atividades que são relevantes aqui para o nosso cotidiano acadêmico, ter uma perspectiva e princípios de responsabilidade e transparência, com prestação de contas, abertura de aprimoramento de alguns procedimentos de organização,
falar um pouco de organização institucional e gestão financeira, de ter esse princípio, então, da administração do financiamento público como sendo o eixo principal aqui para a nossa universidade, mas valorizar também a imagem da instituição, a nossa representação perante a comunidade, inclusive interno e externo, né? E por fim, falando então um pouco de relações pessoais e ambiente de trabalho, onde realizar algumas atividades de convivência entre nós, criar os espaços de diálogo e algumas atividades, incentivar algumas atividades culturais são importantes, tá? Em termos de eixos, são esses 4 grandes eixos, tá? Que a gente vai precisar na gestão. Eu não sei se o professor Denis gostaria de complementar esse momento de abertura para a gente poder passar então para... Eu só gostaria de comentar que eu não sou tão jovem quanto você, mas eu também não sou tão velho, né? E que, bom, esse aí é um desafio que nós temos pela frente, né? Espero que possamos cumprir com satisfação e depois de 4 anos todo mundo esteja um pouco mais satisfeito do que parece estar no momento, já, dado até a manifestação dos funcionários. Eu acho que em termos de manifestações iniciais disso, o professor Lana. Bem, Passo a palavra à vontade, o grupo. 1, 2. Boa tarde a todos. Saúdo não só a iniciativa, mas a coragem. Afinal de contas, não adianta a gente tapar o sol com a peneira na situação da nossa escola, não tanto só por ela, mas em função de toda a crise que o sistema universitário, principalmente o sistema universitário público, passa hoje. Tem respingos que vão desde a qualidade eu acho que a gente até tem uma qualidade na média superior a de outras unidades aqui, em termos da sua infraestrutura, mas o que vem sendo sinalizado, não que a gente deixe de lutar por manter recursos públicos, por não conseguir que no orçamento do ano que vem se mantenha, ou sequer, se possível, até se amplie os montantes alocados ao Ministério da Educação e de Ciência e Tecnologia, enfim. Tudo isso não pode parar, tem que fazer carta, tem que pressionar, como alguém disse, cada um conhece, seu deputado vai, tudo isso tem que ser feito. Mas concretamente, se a gente ficar só lutando, eu acho que a situação atual significa que nos próximos 1, 2, 3 anos, dificilmente, eu não estou entrando no mérito agora de quem vai ser eleito presidente, de se vai para a direita, se vai para a esquerda, não vem ao caso isso. Eu gostaria de saber o que nós podemos fazer para conseguir outras fontes de recurso. Existem várias alternativas. Fontes de recursos seriam fundamentais para a gente manter bolsas, para ampliar recursos para a própria infraestrutura, para a pesquisa e para a gente recuperar um momento histórico que essa escola tinha há 10, 15 anos atrás, onde nós conseguíamos fazer uma série de coisas além dos recursos que a gente recebia. Então, assim, o que a gente vai poder fazer, o que vocês têm em mente para que a gente possa conseguir recuperar um pouco, principalmente em termos de financiamento para nossas atividades acadêmicas, que é o primeiro item aí, que resolve todos os outros, viu? Curto e grosso, né? Assim, ambiente de trabalho, etc, tendo recursos, dando bolsas, tendo acesso a recursos, facilidades e qualidade de ambiente de trabalho, a gente certamente recupera uma série de outras coisas que vocês também estão preocupados. Responde ou vai? Eu penso que é melhor ir ao próximo. Okay. Bom, não sei, o Taki falou para eu responder, né? Eu sou vice, então a gente sempre obedece ao... Mas eu acho o seguinte, nós temos que ver a perspectiva histórica da escola, se a gente for ver. Não só o governo mudou, né, mas a comunidade também mudou, né? Ou seja, a nossa arrecadação financeira era fundamentalmente baseada em cursos, né? Cursos que tinham uma boa penetração junto à comunidade. Existia um curso aqui que tinham 3, 4 turmas rolando ao mesmo tempo.
esse financiamento se mostrou, vamos dizer assim, inviável por vários motivos. O principal é que a demanda se esgotou, os nossos cursos ficaram velhos, nós não nos reformulamos, agora parece que nós temos uma possibilidade de alguns cursos aí novos surgindo, mas esses cursos generalistas já não fazem mais sucesso, os cursos estavam com alguns problemas, as avaliações foram ruins, tudo isso foram um conjunto de falhas, e talvez não seja uma única causa, mas várias causas que levaram a isso. Então, acho que nós temos que tomar muito cuidado com, talvez, planejar um pouco mais a longo prazo, né? E eu acho que a questão de recursos vai passar agora muito por nós batalharmos realmente projetos via as instituições de fomento. A iniciativa privada não está no melhor momento, não vai aplicar dinheiro aqui na universidade tão facilmente, não vamos ser... Eles estão piores que nós no momento, né? E eu não acho que vai melhorar nos próximos 4 anos, né? Que nós vamos ter. Então é o seguinte, por exemplo, eu acho que nós enfatizamos pouco a realização de projetos perante o número de professores que nós temos, de projetos de financiamento junto CNPq, a CAPES. Eu acho que nós relegamos isso em nome desses cursos, porque também a quantidade de tempo é limitada. Então acho que nós vamos ter que prever novas maneiras de nos financiarmos dentro dessa crise. Claro que não vai ser como nos velhos tempos, não há como águas passadas não movem moinhos. Não vamos ser ingênuos, e o que nós temos que fazer talvez é usar esse tempo de crise para nos fortalecer, para questionar, para criar novas oportunidades de financiamento, novos cursos modernos que estão, vamos dizer assim, diretamente respondendo à demanda de mercado. Um exemplo esse é o Business Analytics, que é um curso que está fazendo um sucesso enorme, ok? Então é isso que nós vamos ter que ver, nós vamos ter que ser razoavelmente espertos para ver isso. A fórmula passada já não funciona e não vejo um único culpado. Acho também que a universidade tem que se preocupar também com extensão. Eu acho que nós temos que dar uma melhorada nisso, ok? Eu acho, por exemplo, que nós temos até um órgão, o CEPA, que não está assim muito integrado com toda a comunidade da EA. Eu acho que nós precisamos melhorar esse aspecto. Ele tem que ser o órgão de frente disso aí, ok? Então é nisso que a gente pode fazer. Agora, milagre, infelizmente, não é possível. Vamos ter que batalhar, tentar, vamos perder muitas, vamos ganhar, mas eu acho que nós temos que realmente pensar nessas fontes aí de financiamento. Mas eu acho que fugir do financiamento público vai ser muito difícil, e é isso que nós vamos ter que batalhar, embora eles também estejam diminuindo, né? E assim, só para complementar, além disso, nós sabemos que quem está no fronte de percepção dessas mudanças, de propor projetos, cursos, atividades, extensão, são majoritariamente nessa unidade, historicamente, professores. Podemos incentivar os técnicos também a realizar esse tipo de atividade, mas a gente sabe que quem está na ponta é quem está puxando a estratégia. Então, a gente, como direção, como administração, nós temos que dar suporte às iniciativas que forem pensadas, ver a viabilidade, ver os recursos e permitir que isso tenha vazão. Eu acho que isso aos poucos se perdeu. Eu falo por mim mesmo, assim, muitas vezes não vi um suporte muito adequado, assim, inclusive incentivar a procurar algumas oportunidades, porque não tinha, eu tinha que trabalhar mais, tinha que fazer mais atividades de suporte que, infelizmente, talvez pudesse ter um apoio institucional mais interessante. Então, talvez sejam formas concretas assim, de permitir que isso ocorra, e não necessariamente nós faremos isso, que a gente sabe que depende aqui de quem está na ponta. E na ponta, muitas vezes, também é estudante, é professor, técnico dando suporte, ou pensando em formas de realizar isso. Então, acho que é essa a nossa visão com relação a isso. Bom, parabenizo a chapa e a organização da eleição por esse momento, né, de
abertura de conversa e apresentação, discussão. Como a gente só tem uma chapa, eu vou falar explicitamente com essa chapa. A minha expectativa é que, de fato, a gente encontre na direção da escola um espaço de reforço da democracia e da transparência na gestão, na administração da escola de administração, né? Acho que esse é um item principal e, no sentido externo, que a gente, de fato, também encontra na escola, na direção da escola de administração, um forte ponto de apoio para as lutas pela educação pública, democrática, socialmente referenciada, com qualidade e todos esses elementos que a gente tem lutado tanto tempo contra os quais muitas vezes a gente encontra na direção, encontramos às vezes na direção da escola algumas barreiras importantes. Mas eu vou fazer duas questões mais para a parte interna, algumas coisas que incomodaram bastante durante esse último período, né? Então eu queria ver o que vocês pensam, como pensam em levar isso. Uma coisa é referente ao PDI. O que vocês pensam que seja o PDI da Escola de Administração? Como pensam em elaborar esse tal PDI? E a outra questão diz respeito ao funcionamento das atividades de apoio, principalmente para a parte dos cursos noturnos. A maioria dos nossos estudantes estão matriculados no turno noturno e a gente conta com poucos apoios, assim, do ponto de vista explicitamente da biblioteca, né? A biblioteca está com funcionamento muitíssimo precário. Nunca se viu biblioteca que fecha na hora do almoço, né? É o horário que os estudantes teriam para ir para a biblioteca, e fecha às 19 horas. É uma coisa absurda, né? Então é um desestímulo ao uso da biblioteca. Nossa biblioteca, apesar do espaço ser pequeno, mas ela tem uma coleção muito boa. O serviço das bibliotecárias também é muito bom, elas são muito dedicadas, mas por questões administrativas, acho que talvez até de falta de iniciativa da direção ou dos administradores, não se toma uma decisão que permita que a biblioteca funcione pelo maior tempo possível, né? Abrindo a hora que começam as aulas e fechando, para mim iria até 10h30 da noite, mas eu sei que tem alguma dificuldade, mas pelo menos até as 9 horas da noite, que foi o que acontecia antes. Eu sei que tem uns empecilhos administrativos aí, mas acho que a administração da escola precisava enfrentar isso. Estou focando muito na biblioteca, mas tem outras questões, como a própria Congrade. Então, os alunos da noite ficam muito desorientados quando tem que resolver coisas, porque a maioria deles trabalham também. Eu começaria com essas duas questões, se puder falar um pouquinho sobre isso. Vou começar de trás para frente, então. Com relação à biblioteca, eu já consegui conversar um pouco já com a Jaqueline, que é a nova bibliotecária-chefe, para começar a entender um pouco esse processo. Já me passaram algumas demandas, inclusive, tentando explicar um pouco dessa situação, que realmente, como um mecanismo de pressão não funcionou, mas, por outro lado, eu sei que a biblioteca tem um comprometimento com a escola, né? Sempre teve, e eu tenho certeza que é possível, então, ter esse comprometimento com a comunidade para que esse pleito, né, de extensão do período de atendimento em comparação que é hoje seja aumentado. Então, acho que buscar soluções, né? Sim? Eu só queria fazer um adendo que, assim, nesse aspecto todo que eu falei, dos apoios todos, uma outra observação que eu faço é que a gente sabe que percebe, pressupõe, que faltam servidores. Sim. E ao contrário da gente ver mais gente chegando, a gente vê só mais gente saindo. Essa é uma questão importante. Que é uma das demandas da biblioteca, justamente mais técnicos. Não necessariamente precisam ser bibliotecários, mas técnicos
administrativos para funções outras, né, da biblioteca. Visualizar como fazer isso é parte do que a gente precisa saber se começar então a fazer essa composição para esse novo período. A gente sabe que a gente está num período mais complicado, mas é um comprometimento que a gente tem aqui de negociar isso e de fazer com que isso funcione. Então, acho que as partes estão envolvidas nisso e isso vale também para a Congrades, vale para os outros setores, para que se repense então todos esses atendimentos que são necessários. Porque, de novo, o item acadêmico está ali na frente não é à toa, porque realmente consideramos ele como sendo eixo fundamental para a gente conseguir reorganizar todos os outros. Com relação ao PDI, tá, eu tenho estudado o assunto, tá, e a questão é realmente repensar o modelo, que na realidade é repensar toda a forma como a gente tem estruturado a escola, né, em certos aspectos, né, particularmente de investimento. E eu entendo que a gente tem que repensar, porque não está dando certo, a gente está tendo alguns problemas de infraestrutura, precisamos de bolsistas. E tem uma ferramenta de fato ainda temos um mecanismo de fato de gerenciamento financeiro, que é o PDI, a gente tem que repensar. Então, repensar, ver o que daí a gente pode repactuar para reorganizar a escola é parte fundamental. A gente precisa ter infraestrutura adequada para fazer o acadêmico funcionar. Então, as coisas estão interligadas na nossa proposta, obviamente, não é assim que a gente pensa, tá? Mas a viabilidade disso passa. Eu tenho certeza que o pessoal lá da reitoria vai poder também orientar alguns aspectos particulares e a gente vai conseguir remodelar penso em repensar esse modelo do PDI e ver o que ele pode nos ajudar aqui para atender esses eixos que a gente está se propondo. Ele basicamente é isso. Parabéns. Desejo boa sorte para vocês. Contem comigo para o que precisarem. Queria só colocar em relação ao CEPA. Nós todo ano apresentamos um relatório que vou encaminhar para vocês no ano passado, né? Esse ano no final faremos também. Uma prestação de conta de todos os projetos, né, dos investimentos. São vários professores que participam, né? Então, assim, tem vários professores novos também que talvez não saibam como isso funciona, né? Então, acho que é importante, assim, mesmo sabendo que não é nada fácil, né, longe dos bons tempos que junto a FAURGS, FAPERGS, as coisas eram mais descomplicadas, menos burocráticas, né? Hoje, para fazer qualquer entrevista, contratar alguém, você tem que abrir licitação, muitas vezes para chamar um colega, um professor, o projeto tem que justificar por que a competência dele é necessária para tal, né? Então, algumas coisas meio absurdas, assim. Mas, enfim, estamos à disposição, acho que é fundamental, né? Muitos professores sabem, utilizam, a gente tem um anexo 3, né? Enfim, tem uma série de participações e importante fonte de renda, eu acho, para a escola, né? Cursos, então, continua. Com relação à especialização, acho que a gente já conversou, né, no conselho, assim, há muitos anos já que a gente sabe que essa fórmula está fadada ao fracasso, né? Acho que a gente tem tantas coisas interessantes e diferentes aqui na escola, competências únicas, acho que é o momento, né? E isso vai um pouco na linha do que o Paulo falou. Eu acho que o financiamento ele vai também numa maior inserção política da escola, né? Junto a órgãos representativos, uma valorização do que a gente faz, inclusive, dentro da própria universidade, né? Acho que a gente está esquecido muitas vezes, né? Outras escolas estão tomando o nosso espaço, e a própria especialização em engenharia hoje se dá super bem, né? Então, assim, acho que isso é fundamental. E, por último, como PPJA, né? Acho que, assim, o Denis dá uma força nisso, acho que é importante essa nossa, enfim, ter uma cara um pouco diferente também, né? A gente explorar também o potencial que nós temos aqui de, né, talvez o maior corpo de professores de pós-graduação do Brasil, uma nova proposta também de qualificação, de melhorar, né? Enfim, achar espaço também para todos os professores aqui dentro. Então, fico à disposição de vocês e queria dizer que eu vou encaminhar um relatório para que vocês tenham ideia de quem são os professores, os alunos, os vários projetos que a gente tem feito.
mas pode encaminhar para todos os professores, né? Nós convidamos no ano passado, sim, né? Então os professores que participaram do evento de final de ano, a gente teve a oportunidade, enfim, de entregar para a direção, mas vou encaminhar, né, para todos os professores. Em primeiro lugar, meus parabéns, não só que vocês são candidatos, mas a construção e até a chegada de vocês a esse ponto. Não foi uma coisa fácil, então já se mostrou uma habilidade política por vocês dois, bastante interessante, que eu parabenizo aqui. A construção, ela foi de uma maneira absolutamente natural, vocês chegaram a ser os candidatos, a chapa, de uma maneira absolutamente natural, percebida pela grande maioria dos professores, dos técnicos, principalmente, como algo natural. Parece normal que seja efetivamente o Takeyoshi e o Denis os responsáveis pela escola daqui a 4 anos, e talvez 8, não sei, enfim. Sim, tem direito à recondução, né? Se não fez bem, aí é difícil se apresentar para a recondução. Bom, mas aqui tem dois sujeitos falando. Tem o sujeito que é o professor Walter Nick, que é uma coisa, né? E tem o outro que é o coordenador do PPGA. E aí, com relação a isso que eu represento como coordenador do PPGA, eu vejo a necessidade, e aqui eu apoio já algumas manifestações, a necessidade de buscar alternativas e parcerias em outros lugares. Tá? Essas tentativas estão em funcionamento, algumas delas não estão terminadas ainda, mas existem alternativas bastante importantes. Eu acho que a saída está na parceria. Deixa eu só dar um exemplo para mostrar. Nós fomos os primeiros a criar um mestrado aqui no sul do Brasil, em 1972. Depois nós fomos os primeiros a criar um doutorado, um mestrado executivo, doutorado distribuído, etc. Nós fomos pioneiros sempre nisso. E agora tem uma possibilidade que eu acho extremamente interessante, que surgiu esse ano ainda, esse ano que ela está encaminhada, que é o DBA. E essa situação nós não podemos fazer, o PPGA não tem condições de fazer um DBA hoje, não tem infraestrutura, não tem dinheiro, tem capacidade docente, mas falta instrumentos. E eu acho que é uma coisa interessante, nós demos o primeiro passo com isso, junto com o professor Sloan, nós fomos conversar para fazer um DBA em parceria com a Unicinos. Eu acho que um caminhar que é possível, que dá flexibilidade, inclusive para um DBA poder ser cobrado e buscar o encontro das duas instituições, eu acho que é um caminho importante, o que quer dizer também que esse caminho pode ser feito com outras instituições, não necessariamente instituições acadêmicas. Então, eu acho que o DBA é uma coisa importante de encaminhar, de tocar para frente. O pessoal da Unicinos topou. O articulador desse assunto é o professor Strong. Assim também tem outras organizações que nós poderíamos fazer. E aí, essa questão de outras organizações, não vou entrar no detalhe, mas uma coisa é clara para mim: o sujeito, ou o conjunto do sujeito que está no comando de uma organização, ele tem dois papéis. Ele tem um papel menor, por incrível que pareça, um papel, digamos, em termos percentuais, que vai em torno de 30%, para ele olhar para dentro da organização, e 70% olhar para fora da organização. Nós temos que ter, e é isso que eu peço para vocês, a coordenação, o trabalho, o envolvimento da equipe. Tem que ter uma equipe que seja poderosa e que o tempo e o esforço do comando seja não mais que 30% dentro da escola e 70% para fora da escola. Essas parcerias, essa busca da ação política em qualquer nível, dos 3 níveis da gestão política desse país,
nos níveis das instituições de trabalhadores, de industriais, de comerciantes, o que for, né? Bancários, o que for, buscar esses tipos de parceria, ação fora. E essa ação fora também e agora mesmo foi falado, acho que foi a Márcia disse, dentro do, não, a Sueli, dentro do Conselho Universitário. Está na hora, nós temos força suficiente dentro do Conselho Universitário hoje, com 4 pessoas nossas dentro da escola, lá dentro, nós temos condições de pegar o brasão da escola, passar braço e redorar esse brasão para toda a universidade. Nós somos uma das maiores unidades da universidade e com problemas de infraestrutura que nós temos, teoricamente, e com audácia, nós temos condições de buscar e de redorar esse brasão para buscar aquilo que nós necessitamos como instituição. E com um discurso muito claro, não podem nos dar uma missão, que é a missão que nós temos que desenvolver como escola de administração, se não nos dão as ferramentas. Eu não posso conceber que eu dê uma missão à escola, ou a um professor, ou a quem seja, e se não se dá os instrumentos. Então, acho que e aí o PPGA está preocupadíssimo com isso, porque a parceria que nós tivemos até agora, depois da crise grande que nós nos enfrentamos, né, foi pequena com a integração com o resto da unidade da administração, né? Então, o PPGA, ele precisa desse apoio de novo. Ele tem 2 pedidos claros, né? Esse apoio para a busca das parcerias, o que me parece absolutamente congruente com aquilo que é necessário para a escola, e o segundo é recuperar o aspecto histórico do PPGA. Eu já conversei contigo, a primeira reunião que houver do Conselho da Unidade, vai entrar o pedido de restauração de nomes e de história dessa unidade e do PPGA. Não tem uma comissão de pós-graduação. Existe um programa de pós-graduação em administração. Aí um PPGA que tem história e nascimento, tem 47 anos de vida, né? E que foi jogado ao lixo, desaparecido como em qualquer outro regimento interno. Aí isso é fundamental. Então, na primeira reunião do Conselho da Unidade, vai ser apresentado esse pedido de modificação do regimento interno da unidade, exatamente para retomar aquilo que é nosso, que é da nossa história. E nosso não é nosso PPGA, é nossa história da administração, desde o tempo do IA, que nasce, que se transforma em CEPA, que se faz o Departamento de Ciência Administrativa, que se cria a faculdade, se cria, o curso de administração, se cria a unidade, escola de administração. Isso todo tem uma raiz muito clara, né? Que é dupla, diga-se de passagem, o IA e o CEPA hoje, né? e o PPGA. Então essa recuperação histórica ela é fundamental. Aí eu tenho isso, e eu digo como coordenador, não o professor Nick, tenho isso como missão, né? E como vocês fazem parte do Conselho do PPGA, vocês sabem muito bem que essa missão foi dada a mim com força, e com muita força, diga-se de passagem, né? E eu devo cumpri-la. Então, e agora o professor Nick, ele só tem para dizer uma coisa: eu já fui, pela primeira vez, eu vou ter um diretor na minha faculdade, na minha escola, que foi meu aluno. Até agora não. Enquanto eu assumisse o departamento, é verdade, todos os outros diretores, nenhum deles foi meu aluno. Quando eu assumisse o departamento, eu dizia assim: eu quero que vai acontecer, quando ficar de cabelo branco, que tu tenha condições de ter um aluno, um ex-aluno, né? Que seja teu chefe e que tenha esse caminho acadêmico que tu ajudou com uma pedra pequenininha, com um grão de areia, a caminhar dentro da academia e depois dentro da estrutura administrativa. Eu gostaria que tu tivesse isso, é meu desejo, meu voto de professor Walter Nick.
É para ti e para o Denis. É, bem que eu não fui tão aluno, né? Eu era muito velho. Eu fui professor dele também, né? Bueno. Na categoria de ex-professor do Takioshi, acho que tem muita gente. Sim, é verdade. Então tá, bom, boa tarde a todos, cumprimento a chapa. Eu já fui professora do Takioshi também. Tu não pronunciava o meu nome, eu lembro. Eu olhava, ela pegava a chamada, olhava. Te entregou agora, né? Eu era orientanda do professor Becker de mestrado. Por acaso não sei nada. Me largaram, não, tô brincando, o professor Becker foi extremamente atento. Eu é que fui, vamos dizer assim, debutando ali na sala de aula, né? Bom, então eu gostaria, estou falando aqui na condição de coordenadora substituta da Congrade, o professor Diogo está aqui atrás, né? Mas até como é um tema que eu também percebo, e o outro tema que eu vou trazer é tão imbricada com a área de público e social, a gente combinou que eu iria comentar. Primeiro, assim, vou falar da Congrade de uma maneira geral, né? Quem atua mais fortemente realmente foi o professor Pedro no primeiro ano e agora o professor Diogo, até porque nós tínhamos um acordo que, como a gente está nesse processo do curso de público e social, né? Nós combinamos que sempre seria um coordenador de público e social porque, enfim, é uma dinâmica da qual eles participaram desde o começo, de toda a reformulação enfim, até por questões pessoais eu não queria pegar a coordenação da Congrade, mas muito por causa disso, por uma questão de proximidade deles em relação a um objeto bastante desafiador da Congrade nesse momento, né? Então, mas a primeira coisa que eu queria comentar é que já faz 4 anos que eu vou fechar agora que eu estou de alguma maneira ligada à Congrade. E um ponto que eu percebo é uma mudança, que houve nesse período uma mudança e a aposentadoria da Nancy, né? Então eu vejo que, até por um eixo principal de você ser o acadêmico e a graduação é um eixo bastante volumoso, né? E entendo como primordial dessa escola, nós temos uma troca muito grande assim dos técnicos, uma instabilidade muito grande assim do ficar lá, né? Que passa pela aposentadoria da Nancy, mas não apenas, né? A gente teve o Gustavo, que saiu para a engenharia porque teve uma bolsa grande, eu não vou citar todos os casos, mas é uma rotação muito grande. Então, eu acho que, assim, eu estou saindo da Congrade, né? Mas acho que é um ponto de muita atenção, acho que é importante retomar esse histórico, eu acho que é muito importante a gente não perder os técnicos que estão lá, que eu tenho acompanhado e são extremamente competentes. Assim, eu vou falar de 2 porque eu tenho uma convivência maior, não quer dizer que os outros não sejam, mas foram os que nesse período eu acabei acompanhando, que é o Gustavo e a Luana. Então, acho que é... Esses 2 lá? Os outros, tem outros de um apoio a eles, né? E esses eu tenho convivência, vi o trabalho da Luana agora, detalhes, assim, vejo a competência. Então, acho que esse é um primeiro ponto. Né, tentar fazer um esforço, né, no sentido de mantê-los e buscar mais recursos humanos mesmo para a Congrade, pensar esse setor com seriedade, né? E a outra questão, que é um desafio ainda maior, que vai estar sob o guarda-chuva dessa gestão, que é uma demanda do SAI, né, da Secretaria de Avaliação Institucional, que nós tivemos uma reunião, eu, o professor Diogo e o professor Hugo, no sentido de já irmos refletindo, não necessariamente agora, para curtíssimo prazo, até porque isso demandaria, por exemplo, sem contar outras coisas, mas, por exemplo, mudança do regimento da escola, que é a construção de uma Congrade exclusiva para público e social. Então, isso não é uma demanda do curso de público e social, isso foi uma demanda do SAI, um comentário... Da SAI, perdão. Da SAI. A questão de gênero aqui pegou. Uma demanda da SAI, né? E também, daí sim, mais imediato, né? Então, a Congrade como algo que tem que começar a entrar na pauta do debate da escola, mas algo mais imediato, que é o NDE
do curso de público e social, isso sim. Então, como uma maneira, como agora a gente já está num processo de, vai começar a vir, daí qualquer coisa o professor Diogo responde alguma dúvida, já está aberta, daí pode ser agora ou daqui a não sei quanto tempo vir agora esqueci o nome técnico, não são fiscais, os avaliadores, obrigada, os avaliadores. Então, o NDE é uma demanda mais urgente. Então, acho que isso tem que estar na agenda de reflexão dessa nova... Porque a própria vaga do Gabriel ainda não voltou, né? Tem uma vaga Tem aberta, exato. Então isso já ajuda a recompor. Isso. Claro que abrir uma Congrade nesse momento, que a gente já tem pouco na Congrade para atender todo mundo, já é uma dificuldade, mas evidentemente que esses estudos vão ter que ser feitos para realizar. É preciso saber se pode ser feito pela uma equipe, qual o tamanho da equipe, se tem que separar as atividades. Todas essas coisas vão ser feitas de uma forma responsável, né? Junto com os técnicos. Tenho certeza que vão ajudar a reorganizar todo esse aparato de acompanhamento, né? Para a gente saber se pode abrir uma Congrade nova, quanto tempo precisa, quantos técnicos precisam, porque esse levantamento já foi feito pelos técnicos, inclusive, tá? Que a gente tem a menor proporção de técnicos para estudante e professor da universidade. Nominal é uma das menores também. Só o Litoral Norte, por exemplo, que é uma unidade recente, tem, acho que 5 vezes mais, 4 vezes mais. Então é uma demanda importante, claro que está 100% no horizonte. E nós temos que levar também em conta o histórico, né? Porque quando foi criado o curso de administração pública, eu estava na Congrade e a universidade proibiu a abertura de uma nova Congrade. Claramente, ou seja, o curso só sairia se fosse a mesma Congrade. Então você vê que os processos aqui são complicados. Mas é que antes era mesmo curso. Era uma linha de formação. Era uma mesma curso, isso. Né? Mas foi... Ele está se configurando como curso. E é nesse contexto que o SAI está dizendo que nesse contexto seria... Sim. Mas tu vê assim, mudou temporal, tu vai ver longitudinalmente a situação, tu tem uma mudança de... Infelizmente a SAI não pode mandar funcionário para nós, né? A SAI, né? Ela só recomenda, esse é o problema da universidade, todo mundo sabe disso, mas é só recomendação, vocês precisam, mas a SAI não se compromete, ninguém se compromete, né? Essa que é a verdade. Então o que nós vamos ter que fazer é batalhar, né? Lá com as, aí nós vamos ter que contar com a ajuda da Congrade também, vai ter que ir junto, vai ter que, entendeu? Vai ter que participar do processo. Porque senão não dá, entendeu? Você vai lá e os caras lá na reitoria ficam olhando para ti, tudo bem, a gente vai resolver o problema e nunca mais retornam, entendeu? Porque eles têm 50 dessas reclamações, no mínimo, por dia, talvez. Então é isso que nós temos que construir, uma coisa assim de pressão corpo a corpo, talvez, né? E lembrando, no projeto reúne 3, vamos dizer assim, promessas de recursos que nos foram feitas não vieram. Isso. Infraestrutura, professor faltaram 3, técnicos faltaram, a Sandra pode me ajudar, 2 talvez, 3, vem 1, 2, mais 2 técnicos, mais infraestrutura, mais 3 professores, a gente não estava tendo metade dos problemas que a gente estava tendo. E ainda perdemos a Nancy, né? Que era um cara não é perdemos, faz parte, né? Tem que se aposentar, né? Não, perdemos no sentido que é um cargo que não... Isso, não tinha reposição. É o cargo que existe. É nesse sentido. Esse é o problema. Ok, professor Nick. Desculpa. Desculpa, olha, viu só? Realmente, tu tá presente aqui. Quem é o... Sou eu. Eu acho que deve ser pela idade. Falou o coordenador, agora quer que eu fale o Nick. Eu acho que deve ser só pela idade, não deve ter outra razão para ele ter feito essa conclusão. A idade de quem falou. Não sei. Se você quer botar o carapuça, não tem problema. Claro. Bom, todos já cumprimentaram, etc. Eu acho que isso é relevante. Eu só queria fazer uma adição ao que o Nick comentou. A escola foi pioneira também no primeiro curso de graduação à distância. Eu acho importante isso, os comentários da Fabiana também falam. E eu queria refletir um pouco o que foi comentado quando o Nick falou dos 70% e dos 30% do tempo.
eu já tenho bastante cabelo branco, né, para dizer isso. Eu acho que uma organização que não tem um bom ambiente interno, ela não pode ir bem externamente. E eu percebo que nós temos muitos problemas, tá? A começar por este manifesto aqui. Eu acho que é uma maneira que a gente tem que conviver melhor com os técnicos, porque o que eu percebo aqui é uma relação absolutamente adversária, certo? Se eu leio esse documento aqui, tá? Eu fico muito preocupado, tá? Preocupado porque eu já ouvi de mais de 2, 3 técnicos que foram embora daqui e disseram que o ambiente de trabalho está ruim. Eu acho que isso aí é uma demanda muito relevante, certo? E eu não sei como vocês vão lidar com esse assunto, mas eu acho que tem que lidar. Então é isso que eu queria deixar dito aqui. E eu quero também dizer o seguinte, que o tema da distribuição e proporção tem que ser debatido. Agora, não pode ser debatido na véspera de uma eleição. Eu acho que isso aí foi muito mal feito, tá? Eu acho que o componente político é importante. Há um movimento lá na reitoria, que eu acho que tem várias universidades que já têm paridade, e eu acho que isso é relevante, que precisa ser debatido, que precisa ser conversado. Agora, lendo isso aqui, tem uma inconsistência aqui dentro. Quer dizer assim, querem igualdade, quer dizer assim, olha o que está dito aqui, ó, perpetuando uma disparidade. Aqui dentro, a disparidade vai para o outro lado. Então, como é que nós temos que resolver? Eu acho que não dá para aplicar para toda a universidade a mesma coisa. Eu acho que temos que seja mais paritária. E eu queria saber como esse assunto vai ser encarado. Muito bem. O assunto da paridade, de fato, tem sido discutido provavelmente há mais de uma década. E certamente há conhecimento acumulado suficiente para a gente tomar uma decisão muito mais consciente e discutida do que baseada em um momento assim, pontual de discussão. Então, é um dos pontos aqui relatados, fomentar essa discussão, trazer informações, circular informação, discutir quais são os tipos, o que é paridade, quais são os tipos de paridade existentes, como se isso se pratica em outras unidades, outras universidades, como isso funciona. Porque muitas vezes, por estarmos muito vinculados às nossas atividades cotidianas, a gente relega achando que isso aí não faz parte da nossa... E é uma questão universitária central no Brasil. Está sendo discutido isso, a maior parte das universidades federais já tem um formato que não é 70-15-15, que é um formato mais paritário. E ficar aqui e fingir que nada vai acontecer ou nada está acontecendo também não é, de fato, não vai nos levar a lugar nenhum. A gente tem que tomar uma decisão que seja consciente. Nem todos vão concordar com o movimento, mas uma coisa eu acho que há uma convergência de que isso tem que ser discutido e que o modelo atual não é adequado. Isso aí está sendo... Agora, o que fazer, quais são as opções? Só queria adicionar uma coisa, nessa mesma discussão com os técnicos, que eu acho que é outro tema importante, e que vai justamente no tema que a Sueli trouxe da biblioteca, a questão das 6 horas. Como lidar com esse assunto. Tá? Porque não há dúvida, só quem não quer enxergar, que esse movimento da biblioteca é muito mais político do que qualquer outra coisa. É justamente para poder dar uma demonstração clara do posicionamento político, que é que os técnicos querem trabalhar 6 horas. Então, bom, é legítima a discussão. Agora, como isso também vai ser encarado aqui dentro? Não é uma questão trivial. Não é trivial. Só isso que eu queria deixar. Eu acho que a gente tem que separar duas coisas, né? Nós temos um corpo legal, né, que está aí. Existem leis, por exemplo, claramente hoje a Procuradoria Jurídica se manifesta dizendo que a votação das unidades tem que ser de acordo com a votação que for da unidade. Então, você veja que a questão toda dos 6 horas funcionar também é regida por outros aspectos que não só da unidade. Então, eu acho que é muito importante a gente diferenciar o que é a gestão, né, dos recursos humanos, que é uma gestão que tem que ser pautada
pelo corpo legal, senão nós somos os responsáveis, nós somos responsáveis legalmente por tudo isso, então as pessoas têm que pensar nisso, que nós somos os responsáveis, ou seja, existe um empowerment da legislação, e o que nós vamos dizer é o seguinte, vai ter que existir um empowerment também dos funcionários, também dos professores, de todo mundo que está aqui, tem que saber que as leis estão aí, que podem dar problema, e que estão acontecendo em muitos casos, não sejam, existem mais de 400 e tantos processos contra funcionários e contra professores na universidade rodando atualmente. Então vocês sabem que não é uma coisa assim tão banal e tão tranquila. Então, existe a lei e nós não podemos respeitá-las como dirigentes de uma organização ou de um instituto público. E existe a questão toda dos desejos da comunidade, ok? Eu acho que a comunidade tem maneiras de se colocar perante isso, nós vamos dar todo o suporte para isso, querem uma sala para discutir, só que infelizmente, pelo que eu saiba, a direção não pode encampar, por exemplo, uma ideia de criar uma comissão, não pode ser vir da direção, isso tem que vir de outros aspectos. Então eu acho que as pessoas têm que tomar consciência dessa situação, que essa solicitação também não passa só pela unidade, passa por toda a universidade. Para você mudar aqui, você tem que mudar em toda a universidade. Então, senão a Procuradoria Jurídica sempre vai colocar qualquer eleição sob dúvida jurídica, ok? E isso acarreta uma instabilidade, que você tem uma eleição e você tem uma pessoa que está ali no cargo, mas não pode ser deposta a qualquer momento por uma ação até administrativa ou judicial. Isso para mim é a pior situação possível de uma instituição pública, ok? Então eu acho que é isso, eu acho que os funcionários que estão interessados aqui, eles têm que realmente colocar a sua posição de uma maneira bem lá, colocar suas posições no conselho, colocar onde de interesse for. E se legalmente for possível, como vai ser conduzido isso, a direção vai ter que conduzir dentro dos aspectos legais. Ou seja, de enviar isso aí para algum superior, pode fazer eleições, mas não existe maneira de um conselho mudar dessa decisão. Isso aí foi colocado claramente pela Procuradoria Jurídica. Ok? Qualquer mudança nesse sentido acarretará consequências que os funcionários públicos estão admissíveis de penalidades, até inclusive a própria demissão por improbidade administrativa, ok? Então é isso que as pessoas têm que começar a entender, que nós somos, antes de tudo, funcionários públicos, regidos pelo RJU, e não tem essa, você diz, não, mas isso aqui aconteceu assim. Agora os controles são diferentes, o TCU tem todas as nossas informações, bate tudo rapidinho, e você falar para um cara do TCU, eu não sabia que era assim, o cara vai olhar para você com aquela cara de, olha, sorry, né? Então é isso que eu acho que as pessoas têm que colocar. E eu acho que o assunto da paridade é muito importante, mas precisa também de um estudo bem adequado, porque realmente, se por exemplo 33 aqui na unidade, um funcionário valeria 3 a 4 professores por uma conta baixa, pode até ser mais. Então não é também paridade. Só foi isso o argumento. Então é isso que nós temos que discutir, temos que ver a matemática, temos que ver tudo, tem que fechar, e essas coisas. Então eu sou totalmente favorável, o Tati, eu acho que essa discussão é super importante, porém como gestores, nossa posição talvez não possa ser tão de linha quanto de professores. Ok? Complementando o que a Maria Tereza comentou, eu estive na Projeto esses dias e, para se ter uma ideia, com essa função de aposentadorias que antes de 2013 não poderiam ser repostas, a gente também, no CEPO, tivemos uma série de perdas em relação a isso. A URG está com um déficit de colocação de técnicos, passa de 500. Então, só que assim, eu acho que vale essa ideia. A gente tem que visitar o Maurício muito frequentemente, né? Porque todo mundo faz isso. E aí eu acho que é uma questão realmente de estar próximo, de levar o pessoal, porque se acham outras maneiras. Então, às vezes, os caminhos vão se abrindo, né? Mas realmente tem que participar. A gente fazer o pedido no sistema, né?
sei que nós teremos, eu acho que a próxima vaga da engenharia vem para cá, né, em função do Gabriel, pelo menos me disseram, e tem uma outra vaga que já foi pedida. Sei, mais ou menos isso. E por fim, também, complementando, né, o relato do Nick e do Lucy, no dia 11 agora de setembro, o Museu da URGS, ele organiza um evento que é bem interessante, na 4ª edição agora, que chama Grandes Mestres dos Mestres. É um evento que ele está sendo desenvolvido por áreas, e a ideia é fazer um resgate, né, do surgimento dessas áreas de pessoas que foram importantes para o desenvolvimento da própria universidade, né, desde do seu início. E no dia 11 nós vamos, semana passada eu participei então da reunião, né, como representante, né, do meu avô, que foi junto com o professor Pedro Diniz, enfim, um outro grupo, né, então terá contabilidade, administração e economia. Então, toda essa história da escola, né, do surgimento da escola, do surgimento do conselho, enfim, das pessoas, a gente vai apresentar. Isso é aberto a alunos, a toda a comunidade, na verdade. Né? E eles estão organizando, eu vou fazer questão de pedir para a Carolina divulgar para todo mundo, porque eu acho que isso é fundamental. Né? Uma parte assim, quem somos nós, né? De onde veio tudo isso, como é que surgiu a questão de pós-graduação, da pesquisa, que é tudo intricado. Eu acho que é um momento bem importante para a gente participar. Né, e resgatar a nossa história também, nessa ideia de reforçar internamente também as nossas forças. Então, vou encaminhar para vocês o convite, até como representação oficial daqui a pouco. Uma pessoa... Aqui, ela está aqui. E depois dois lá. Vou apresentar, né? Meu nome é Débora, eu fui uma das que veio, eu vim da engenharia, mas não na vaga do Gabriel, porque eu vim só como exercício funcional. Hoje não voltava na engenharia. Eu agora estou no PPGA para substituir enquanto o Thiago está fazendo a licença dele. E na verdade eu tive uma passagem lá pelo Consul, numa época que eu estava no Instituto de Artes. E o que eu vejo muito importante assim, na questão da paridade, todas as mobilizações que se fez a nível de Açores, é que, na verdade, tem uma confusão aí entre paridade e proporcionalidade, né? Uma coisa é paridade, que teria que ser 33, independente do número de alunos, do número de técnicos, do número de professores. E tem algumas unidades que usam a questão da proporcionalidade. Então, tem tantos professores, então vamos pensar, né? E, enfim, mas daí o que se entende muito ali em termos de consumo, que veio no manifesto da SURGS, é que se defende muito a paridade mesmo, em função de que algumas unidades, independente do que a reitoria tem como estatuto e regimento, até porque, pelo que eu acompanhei até no momento que eu estava na SAI, que se pensou a questão do PDI mais até no consumo, é que o regimento e o estatuto só mudaram, principalmente o regimento da URGS, só mudaram para englobar o campus Litoral Norte, né? Porque as outras coisas não se mudou, porque tem esse viés de que a universidade, pelo que eu vim acompanhando, é uma universidade muito conservadora, né? Ela não, mas algumas unidades mudaram por uma questão de movimento político mesmo, por entender. E no momento que o consumo, né, que tem a representação da direção, ele mexe com isso e tem esse questionamento com isso, acredito que a tendência da universidade, claro, é uma crença, né, mas é o que vem acontecendo, pode mudar a sua visão do movimento às vezes conservador, assim, que parece que não renova. Eu acho que uma outra questão que o professor falou é a flexibilidade, né? A flexibilização, que se diria, né? Porque a questão de, inclusive, o núcleo acadêmico também fechar ao meio-dia, vem nesse viés. Inclusive a biblioteca, que é uma coisa que várias bibliotecas têm a flexibilização, que é diferente do que apenas 6 horas, né? É que as pessoas vão cumprindo os turnos até ter uma jornada ininterrupta. E daí, na verdade, o que aconteceu foi aprovado no consumo de uma forma e se criou uma portaria via reitoria para inviabilizar pelo número de pessoas e não pelo tempo de atendimento. Então, isso também tem uma discussão política que não se conseguiu viabilizar, mas, ao mesmo tempo, é uma questão que tem várias vertentes, mas eu entendo que
a questão possa, sim, né, desculpe se eu me intrometi nesse sentido, mas possa, sim, ser viabilizada via direção, a sua comunidade universitária, porque pode dar uma visibilidade diferente no consumo, porque às vezes tem um entendimento assim que as coisas são impossíveis. Não, porque algumas bibliotecas, inclusive a da engenharia recentemente, conseguiu viabilizar isso depois de vários esforços e via Consume, né? Eu acho que é possível em algum momento se organizar que de repente as coisas mudem um pouco nessa concepção que vem lá da reitoria. Volto a afirmar a questão de verificar, negociar e visualizar se é possível ou não. Isso aí, nós temos comprometimento de fazer todo esse processo de negociação. Agora também tem que ver até que ponto esse comprometimento de fato vai atender às demandas. Se não atender, tem que deixar claro que tem que voltar atrás, essas coisas todas devem ser negociadas de uma forma tranquila. Mas sim. A questão do comprometimento, posso não esclarecimento? Desculpa, Débora. Mas é que só que quando a gente fazia uma flexibilidade, o setor era responsável por manter aberto. Não interessa que o servidor fazia 12 horas num dia e tinha um comprometimento sim de manter aberto de 8h30 até as 9 da noite, e aí se estava toda a equipe doente, que é uma equipe muito reduzida em relação a todas as outras bibliotecas, a gente tinha o comprometimento de se manter dentro da biblioteca o tempo que fosse para manter aberto. E é nesse sentido que vem também a confiança da direção de nos dar não nos dar esse voto, mas a questão de apoiar essa questão, inclusive para atender as demandas dos alunos. Eu vou precisar do médico agora, eu preciso sair, mas eu queria dar esse esclarecimento, assim, não é a questão de voltar atrás ou outra questão. Funcionou assim durante muito tempo e a gente hoje tem várias bibliotecas que trabalham 6 horas com um número duplicado de funcionário, muito mais do que a gente tem hoje, e a gente aqui acaba sendo penalizado porque tem pouco funcionário, tem que trabalhar 8 horas, fazer intervalo e fazer outras coisas além, e não consegue atender o público, porque também para nós é um sentimento não poder estar aqui às vezes dando treinamento que a gente fez semestre passado na aula de 10 horas, eu acho que foi. E ter aquele bando de gente, a gente não tem equipe para atender, porque a gente também, pelos critérios do reitor, precisa ter 4 para abrir e 4 para fechar, e hoje tem 3 na biblioteca, e eu sou acompanhamento de cônjuge, então eu estou aqui como uma paga extra. No momento que, de repente, o meu marido for transferido, eu vou e acompanhando a biblioteca vai ficar com 13, aí vai permanecer ou vai diminuir ainda mais o horário, porque não tem condições de a gente deixar uma biblioteca do nosso porte sendo atendida por bolsista. Mas era isso. Desculpa não dar o retorno das questões, mas acaba se tornando uma questão que para nós é importante, para os servidores, para a comunidade acadêmica é importante, para os professores é importante, o suporte todo administrativo é importante, inclusive para mim que trabalhou de noite durante o período que eu iniciei aqui na escola, e aí não ter o resto do suporte administrativo, que é a base, né, de tudo. Eu só gostaria de colocar, complementando essa questão, né, da dificuldade da gente conseguir servidores a mais, né, que o setor de RH ele trabalha incessantemente tentando repor vaga, né. Nos últimos tempos eu tenho tido reuniões, às vezes mais de uma no mesmo mês, com a DIMA, com a Progesp, com a senhora pró-reitora, a gente já teve a Vânia, né, que não é um trabalho fácil, que a gente precisa que todo o corpo da escola de administração nos apoie também, porque o não é bem fácil, né, de receber. A gente está sempre fazendo relatórios, fazendo levantamentos, né, e que todas as vagas que foram demandadas, que saíram, foram repostas, menos a da Nancy, que não tinha como, e a do Gabriel, que eu, inclusive, sexta passada tive uma reunião na DIMA, novamente, mais uma, e relembrei que a gente está no aguardo dessa vaga, e aí foi colocado, que a professora Márcia falou, né, que eles só estão esperando a primeira vacância virar para nós. Mas é um trabalho que é todos os dias, é batendo na mesma tecla, né, e eu acho que gostaria de deixar registrado isso. Para mim é muito importante dizer que isso não caiu no esquecimento. Toda semana a gente está
está buscando, e quanto mais gente se une ao setor de RH, à direção, ao departamento, aos demais setores e reclamar, né, faz com que a pressão aumente e que a voz fique mais forte. É isso. A palavra continua. A gente sabia de que ninguém ia perguntar, né? Se alguém quer. Eu posso, então, pegar essa sua porque de repente você volta depois para falar mesmo. Eu acho que democracia e transparência são dois grandes desafios dessa escola, né? Pelo menos na minha percepção, minha curta caminhada aqui dentro dessa unidade. E aí eu vejo que, obviamente, estamos numa sala cheia de pessoas muito bem intencionadas, mas eu queria aproveitar um momento, que talvez seja um momento raro, para poder tentar saber de vocês assim, de forma um pouco mais concreta, né? O que se pode fazer, por exemplo, para tomar dois temas que foram discutidos aqui. Primeiro, a questão da biblioteca. Eu também tenho bastante interesse nessa questão, porque as minhas aulas também são sempre às turmas da noite, e os meus alunos eles reclamam comigo também, até porque para a literatura do meu curso é importante o suporte da biblioteca. Então eu tenho muito interesse em acompanhar até essa questão, e eu não sei de que forma que as ações de transparência podem ajudar para que eu esteja acompanhando isso junto de vocês. Isso para usar o exemplo da biblioteca, mas de forma mais geral, de que forma que a gente pode trazer transparência. E do ponto de vista da democracia, acho que é importante, sim, a responsabilidade da direção da escola de encampar esse debate e não apenas dizer, puxa, não, eu tenho um mandato burocrático para cumprir, regido sob as égides da institucionalidade jurídica. E não, vamos combinar que todo mundo aqui está incomodado com a questão do 70-15-15, então todo mundo acha que alguma coisa precisa ser feita. Então vamos debater seriamente, abertamente, de modo transparente. E eu acho sim que a direção tem que liderar esse processo. E isso seria uma instância de participação democrática dentro da escola. Então eu não sei, o que vocês têm na cabeça com relação a essas... Daniel, assim, com relação... Eu vou começar de trás para frente de novo. Com paridade, eu acho que não é uma coisa que a direção tem que dar. É uma coisa que a comunidade tem que conquistar. Sim, mas... E aí, a direção está dentro da comunidade. Eu sei, mas tu está falando, não, tu tem que lidar. Eu não tenho que... Acho que a nossa função nesse processo não é de liderar. Quem tem que liderar é a comunidade. Assim que eu vejo. Os técnicos estão incomodados, tem que reclamar, fizeram um panfleto, ok. Vou sentar para conversar depois para saber se é pessoal ou não é pessoal. Disseram que não é pessoal, é uma manifestação política. Está escrito aqui, não é só para achar. Então, tem que movimentar, não tem que pedir, diretor, resolve aí. Não é assim. Eu não entendo assim. Estudantes querem ter maior proporcionalidade, tem que se mobilizar. Não adianta pedir um terço e depois botar 100 alunos, que é o que vai acontecer provavelmente. A gente tem que discutir isso. Mudando modifica? Certamente. Agora, eu não vejo a direção nesse sentido. Politicamente, quem tem que conquistar é a comunidade, mas não é só aqui. Se essa comunidade, de fato, quer modificar, tem que modificar lá na reitoria. Tem que lá no conselho universitário. Esse regulamento é para a universidade. Então, nesse sentido, eu vejo assim. Não é uma coisa que eu acho que essa direção tem que dizer assim, não, toma para vocês aqui, aqui, vocês pediram, toma aqui, que isso aí é uma... Eu acho que ele tem uma representação política um pouco mais pesada, assim, eu não gostaria de ver dessa maneira. Individualmente, pessoalmente, já participei de atividade com relação à paridade, assinei baixo assinado, tudo mais, eu tendo a ser favorável, tá? Mas não é a minha posição como diretor. Como diretor, eu tenho que respeitar essas legislações, como o próprio professor dele já deixou posto aqui. Então, com relação, não é isso, da paridade, não é que a gente não queira se posicionar com relação a esses assuntos, mas há assunto que é diferente, por exemplo, de encampar a escola como instituição e ir lá para apresentar algum professor, alguém está com algum projeto, ir lá junto e dizer, não, a escola apoia essa iniciativa, vamos colocar recursos para fazer, é diferente. Então, são questões diferentes. Tá? E com relação à biblioteca... Permite uma parte exatamente nisso. Aqui tem uma coisa muito clara para mim, Daniel.
70, 15, 15 é uma questão de poder. Poder não se dá, poder se conquista. Tá? E chegar aí e dizer para a direção, olha aqui, ó, nós queremos que nos dê, a direção ela tem que ser instrumento, no meu entender, de uma articulação de técnicos, de professores, de alunos, que vão conquistar esse poder, e a direção ela é um instrumento para chegar a responder dentro do Conselho Universitário e apresentar dentro do Conselho Universitário a mudança. A única mudança possível é através do Conselho Universitário. Se a comunidade se organiza, e eu estou dizendo organizar, quer dizer conquistar, isso é poder, dizer assim, ó, 70% para vocês professores não é mais, tá? Nós queremos diferente, né? E pode ter professores e alunos e outros que querem isso. Eu fui eleito com um terço, 2 vezes na Faculdade de Ciência Econômica, né? Eu sei que é paridade. Não é uma questão que eu estou falando no ar, estou falando de experiência, mas é uma estrutura de poder que se tira. Então, ninguém, é um princípio básico da política, não existe dar poder, a gente conquista. Então, como é uma estrutura de poder, nós vamos conquistar esse poder. A direção nada mais é que o ariete, que o instrumento nosso dentro do Conselho Universitário, que vai ser o mecanismo que vai fazer a mudança. Que é o... mas só para esclarecer, eu usei o exemplo do 70-15 da paridade ou da proporcionalidade como um exemplo de como nós vamos criar uma institucionalidade mais democrática. Assim como usei o exemplo da biblioteca para saber como é que nós vamos promover uma maior transparência dentro da escola. Então, por isso que eu falei, eu acho sim que a unidade tem que promover, não sei, debates ou formas de tomada de decisão institucionalmente mais democráticas do que tradicionalmente tem sido feito. Só me dá uma parte também, se permite. Só porque assim, porque a lei de 70-15-15, né, que não vamos esquecer, a gente não conquistou como docente, né? Foi uma lei escrita em 1968, né, no regime militar, que otorgou o poder para nós professores, né? Então ninguém conquistou aqui na batalha, a gente ganhou isso, caiu no colo pela ditadura militar, né? Assim como a ditadura militar, Pedro, colocou o 3º senador, e assim como a ditadura militar aumentou de 4 para 8 o nível de participação dos pequenos estados, o que modificou completamente a Câmara de Deputados e o Senado, e deixando no comando o norte e o nordeste do país. Isso também foi dado. Agora, quando houve a Constituinte de 86, quando se instalou, 88 saiu, a Constituinte foi emplacada em 86. Com 88 saiu a Constituição. Aí eu me imaginava, assim, agora vai se modificar. Poder não se dá. E o norte e o nordeste não abriram mão do poder que eles tinham. E aqui tem uma reação também de poder de 70-15 que foi dado pela ditadura, ok, assim também na Câmara Federal, e não se mudou até hoje. E a relação do norte-sul, do norte e nordeste com relação ao sul, sudeste e tudo mais, é impressionante. E se impede, inclusive, a criação de novos estados, exatamente para não desequilibrar a hegemonia da parte norte e nordeste em termos da Câmara, na Câmara e no Senado, quer dizer, no Congresso Nacional. E aqui a mesma coisa, né? Então, a ditadura votou 15 não foi a ditadura, na realidade foi depois, né? Não foi a ditadura, mas que foi uma lei que foi instalada, sim. PSDB. PSDB, isso aí. Cometendo um erro histórico aqui. Mas na LDB, não foi 94 ou 95. E não foi a ditadura, não foi a ditadura que fez isso. A ditadura não tinha eleição. Não tinha eleição, né? E nós fizemos, acabamos fazendo em 85, 86, fizemos a eleição lá na FCE e tudo mais, mas foi dada. Tem que reagir. Bom, desculpa. É que eu me inflamo com esse tipo de coisa, porque poder não se dá, poder se conquista. É verdade. Essa discussão, eu acho que a gente tem que tomar uma realidade nisso aí. Daniel, eu acho que não passa nem pela direção, porque se você for falar aqui, muitas pessoas também não estão favoráveis
a essa paridade. Então não é todo esse consenso que você está colocando. Eu não vou colocar nem... Não estou dizendo que é minha opinião pessoal ou não. Qual é? Eu acho que isso é irrelevante, ok? Eu só estou colocando que isso é uma discussão que tem que passar pela comunidade acadêmica e que nós garantiremos, por exemplo, vocês tomarem uma decisão, não vai ser bloqueado democraticamente e dentro do fluxo do processo administrativo, nada. É isso que nós podemos garantir. Agora, nós não podemos ficar aqui fazendo demagogia, dizendo, nós vamos criar uma comissão e tal, quando eu nem sei se isso é nossa atribuição. Como gestores, nós temos uma função. Está ali os nossos, o que nós podemos fazer, o que nós não podemos fazer, e é isso que nós vamos fazer. O que nós podemos te garantir é que nós vamos fazer a maior transparência possível. Isso nós podemos te garantir. Nós podemos garantir que todas as atas vão ser colocadas, nós podemos garantir que as prestações de contas vão ser prestações de contas e não simplesmente apresentação de números que você não sabe de onde veio. Isso aí nós podemos te prometer. Agora, essas coisas que dependem de aspectos até políticos, entendeu? Eu acho que todo homem é um ser político. Mas eu acho que chefe ou diretor de uma unidade não é tanto um cargo político, ok? É um cargo bem de gestão acadêmica. E eu acho que é assim que nós vamos, não sei se o Tá concorda, mas é assim que nós vamos ver a coisa, tentando colocar da maneira mais impessoal possível. Ou seja, aqui nós vamos tratar todo mundo igual, nós vamos respeitar o que diz o RJU, nós vamos fazer tudo isso que talvez... não seja muito usual, algumas coisas nem eram muito usuais da escola, talvez nós vamos ter que abrir, vamos dizer assim, até modificar esses aspectos, e é isso que nós podemos te prometer. Agora, prometer, não, nós vamos fazer isso, coisa assim, tipo, não, agora nós vamos mudar, vamos conseguir 200 funcionários para a biblioteca vai funcionar à noite. Seria... Só para deixar mais concreto, assim, o que poderia se fazer, por exemplo, para que eu acompanhasse com os outros professores, a gente possa acompanhar como é que está o andamento da questão da biblioteca para que ela possa funcionar à noite, que é uma questão urgente e importante. Assim, o que está sendo feito, quais são os problemas que estão encontrados no caminho, o que a gente pode pensar, por exemplo? Bate na porta e pergunta para nós, ou então a gente pode convidar para as reuniões se você quiser. É isso aí que acontece em qualquer lugar, né? Ou seja... Não, em outros lugares tem outras formas, como uma reunião de prestação de contas periódica, não sei, com comunicações... Isso aí também vai ser feito, é o que eu estou te falando. Agora, eu perguntei, se vocês têm alguma coisa em mente. Mas dentro do possível também, né? Dentro dos parâmetros legais, da situação em termos de quantas reuniões nós podemos fazer reuniões, uma boa proposta. Agora, talvez como o professor Nick falou, a democracia se constrói, né? Também. Democracia que você impõe também sob o nome da democracia, às vezes também não é democracia. Então é isso tudo que nós temos que discutir, que existem vários aspectos políticos e difusos do que é democracia, do que é boa prestação de contas e assim por diante. Então é isso que nós vamos ter que começar a trabalhar, que eu acho que essa é um pouco da confusão que nós estamos passando, não vamos... tentar botar o sol para a peneira. Nós estamos numa época bem conturbada, não só aqui na escola, mas fora também, né? Existe uma politização de tudo. Você bota um post na internet e daqui a pouco você já é xingado por ser homicida, alguma coisa assim. Então existem todas essas questões que não se pode afastar, que estão passando aqui também por essa escola, de talvez até algumas radicalizações desnecessárias, de posições, eu sou contra você, eu sou a favor, aquele meu amigo é contra, eu vou estar apoiando o outro, porque, entendeu? E é isso que eu acho que a gente tem que pensar, que se a gente continuar motivando esse tipo de coisa na escola, quem vai perder é a escola, não são as pessoas, porque as pessoas estão aí tranquilas, todo mundo ganhando salário, todo mundo tranquilo, aqui não é demissões, não é tranquilo, então nós num ambiente dessa maneira artificial. Então nós temos que pensar que é a escola que perde, e a escola tem perdido por isso. Se você não viu até agora, eu vou te dar essa triste notícia, a escola tem perdido por problemas de discussões internas, por politizações, por visões contrárias que não chegam a um consenso
e que forçam uma decisão que às vezes não é de interesse da comunidade. Eu acho que isso sim é a nossa preocupação principal. E o resto vem naturalmente. Um esclarecimento. A paridade é o decreto número 1916, de 23 de maio de 96. Isso. E a lei que trata do assunto é a 9.192, de 21 de 12 de 95, e depois teve esse 23 de maio que foi antes. É a regulamentação. Eu vou perguntar para vocês se eu vi em relação a espaço, vocês tocam no caso de continuar a negociação. Essa é uma coisa, a gente tem a outra encomenda lá do prédio branco, né? Como é que vocês pensam em relação a isso? Mas mais uma questão, também concretamente, que proposta, se vocês têm ou não têm, não acham necessário, uma revisão da ocupação dos espaços aqui na Escola de Administração? A gente sabe que tem alguns lugares que tem um baita espação, outros bem arrumadinhos, outros bem caídos. E a gente fica sabendo que, sei lá, de repente a IESEC vai sair, para quem que vai aquele espaço. Vocês têm uma proposta concreta em relação a espaço? Conquista de novos, revisão do prédio branco, revisão da ocupação do espaço aqui na Escola de Administração. Temos o andamento do prédio do lado. Nós, nesse momento, não temos detalhamento, tá? Mas a gente sabe que já tem um acordo vigente. Parece que a universidade ficou de aportar o recurso e não aportou esse ano. Então, vamos... Parece ou sim ou não? Parece que eu não tenho a informação concreta. Do que eu saiba, não fez o aporte, tinha se comprometido e não fez. O aporte que deveria se fazer através desse acordo com o Comando Militar do Sul, por exemplo, não foi feito, foi postergado, foi empurrado, não sei, enfim, patinou para tudo que é lado, e até hoje, e o Comando Militar quer colocar o dinheiro para arrumar a sala do medicina, e até agora não conseguiu. Tá, porque, de novo... Ele está no comando, algo ele já deu ok. Foi semana passada, Sandra. Não, já faz mais tempo. A gente não tem informação específica, mas a gente está complicado. Mas aí vem a questão da comunicação, tal, que muitas vezes fica um pouco complicado porque a informação não circula. Para nós é importante concretizar isso, tá? Que é um trabalho que eu lembro que a Sandra começou depois passou para a direção aqui de negociar ali com o prédio do lado. É importante parar de depender principalmente no nosso caso do Juninho, que infelizmente é um problema que eu era chefe de departamento na época que fechou o prédio já fazem 4 anos, já passou a Copa, e parece que nem como é que é aquela rampa ali da Avenida Ceará lá no aeroporto, parece que passa o tempo, assim, diz que vai acontecer, mas não acontece, então isso é preocupante. Cobriram um cemitério índio ali, Não sei, mas poxa, a gente fica na expectativa, né? Sempre fica então a gente quer concretizar essas questões. E revisão dos espaços aqui, sim, tá? Acho que a gente tem que revisar a utilização dos espaços internos. De novo, a gente teve uma expansão quantitativa de professores, a gente teve uma expansão quantitativa de alunos, mas a gente não teve expansão quantitativa de metro quadrado construído aqui. A gente tem o problema do tapume aqui do lado ali, que vem desde a gestão da professora Marisa, que a gente tem que resolver. Tem problema aonde alocar então um vestiário para os terceirizados. Então, sim, tem que revisar os espaços. Acho que é um comprometimento que a gente tem de realmente pensar. É um comprometimento, mas também precisamos da ajuda de vocês, porque também não adianta nada a gente tentar fazer alguma coisa e um funcionário, e aí eu estou falando do funcionário sendo no geral, tá? Servidor. Não vou sair. E aí?
como é que fica, entendeu? Aí nós vamos ter que usar... Então, eu acho que essas discussões são muito importantes e as pessoas têm que estar dentro dela, não só nos cobrando, mas também nos ajudando. E eu acho que esse é o sucesso da jogada. É que a gente toma aquela atitude, né? Isso aqui tem alguém para resolver. Nós somos assim no Brasil, né? Tem sempre um pai para resolver, ou é um ditador, ou é um presidente, ou alguma coisa. E eu acho que nós temos que ser mais proativos nessas coisas, assim, ver quais são as sugestões. Nós vamos estar esperando sugestões de vocês para melhorar isso, entendeu? Você tem que participar desse processo, tem que reclamar conosco, não tem sala, tem que ficar lá reclamando, a gente vai ter que aguentar vocês, mas essa é a nossa função, entendeu? Certo? Mas eu espero que vocês nos cooperem, né, para a gente realmente criar a democracia, né? Ou seja, democracia também é isso, vão lá, reclamem, nos xinguem, xingando com calma. Mas não na nossa frente, senão leva ao processo. E assim por diante, entendeu? Então é esse o espírito que nós temos que ter, né? Bem, agora o senhor vai. Interesse da comunidade, também a COSACE, em várias unidades da URSS, a COSACE faz parte do Conselho da Unidade. Por enquanto, não conseguimos colocar um membro da COSACE no Conselho da Unidade. É preciso mudar o regimento. Eu acho que mudar o regimento é importante. Acho que a vossa proposta do governo da escola, algumas mudanças do regimento poderiam ser fortalecer a vossa proposta. Também, mas por quê? Porque a questão dos espaços, a questão da saúde, do ambiente do trabalhador, no Conselho da Unidade. Por enquanto não está. No Conselho da Unidade seria um lugar certo para também crescer, ganhar pontos em termos de democracia. Também, democracia é formalizar algumas informalidades. E o regimento da escola poderia resolver também, se vocês têm interesse em trocar algum aspecto. Por exemplo, a questão das áreas. Eu sou um crítico da organização horária dos professores. Até porque o Estatuto da URSS diz claramente que a unidade menor não são as áreas, artigo 28, mas são os departamentos. Agora, a tentativa do Takeuchi de formalizar a área poderia, como dizer, se tornar mais segura do ponto de vista jurídico no Estatuto da Escola, no regimento da escola, ou seja, tem como formalizar as áreas no Estatuto da Escola, porque as áreas, hoje na escola, funcionam como quase departamento. Então, uma sugestão é aquela de pensar uma mudança real para tirar as informalidades, que poderiam também reduzir os conflitos, e colocar dentro do regimento. A comissão está de trás para frente. A inspiração para a criação das áreas vem do regimento da Faculdade de Medicina. É um artigo, está escrito exatamente aquilo. Mas isso aí só fortalece a questão conteúdo. O departamento é um só. Isso aí não muda. No regimento? Não, melhora, mas continua sendo um departamento. Sim. Acho que é no regimento da universidade. Isso aí. Da escola. Não, no regimento da escola dá para fazer isso. Melhor, com certeza. Dá para fazer isso. Dá para estudar também a questão da COSACE, a sua inclusão. Sobre que a discussão do regimento seja realmente suficientemente publicizada também e democraticamente discutida, para não acontecer, e eu acho importante dizer isso, como foi a última, que é só olhar os autos e ver como foi a última mudança de regimento dessa unidade aqui. É pelo menos um escândalo. Dali não foi uma mudança de regimento, foi a criação do regimento. Desculpa, a criação do regimento foi uma coisa assim, olha, impressionante. É uma coisa quase inacreditável o que aconteceu. Os documentos estão aí para quem quiser olhar. Atas forjadas, assinaturas de última hora que a pessoa não estava nem presente, mais ou menos dessa natureza. Então eu acho que uma discussão de regimento muito legal, eu acho que tem que ser mudado, mas vamos fazê-la realmente. Só um detalhe, isso aí na nossa gestão não vai acontecer de maneira nenhuma. Ótimo. Mas não é só para o regimento, para qualquer coisa. Essas ilegalidades não vão passar nem perto. Já avisamos. Se você está pensando em fazer isso, não conte conosco e conte com a responsabilidade disso. A universidade
tem seus meios, aí, então vocês têm, todo mundo tem que estar preparado para isso, ok? Coisas erradas, aqui na universidade, podem sofrer punição. E nós não vamos participar. Professora Maria Tereza. Isso. Bom, eu queria juntar um pouco da fala, talvez, do Daniel, um pouco juntar as diversas demandas que acabam surgindo num encontro como esse. E queria dizer que me parece, assim, nessas falas, que talvez essa nova direção que a gente vai ter agora precisa refletir a questão de método, de como, assim, estou pensando alto, de como vocês vão criar, e até eu falo um pouco mais para o TAC, que é da área de organizações, eu acho que uma questão de método no sentido de como vocês vão incorporar essas ajudas, né, que o professor Denis falou que é importante, né, nos ajudem. Entretanto, assim, eu acho que o método bater na porta, não que ele seja inútil, absolutamente, acho que ele é importante, mas ele não dá conta de atender uma comunidade ampla e tão plural quanto essa, e que imagino que sejam todas numa instituição pública como a URGS. Eu acho, assim, que talvez um primeiro desafio que vocês têm, e aí acatem ou não a minha sugestão, é refletir sobre a questão metodológica mesmo. Como que vocês, eu acho que é um pouco da angústia do Daniel, não sei se eu estou falando por ti, como, é o como que vocês vão capturar tantas ajudas. E eu fiquei tonta com tantas coisas que vocês vão ter que atender. É uma congrade, é um espaço físico, e aí eu vou dizer o que me bateu quando a professora Soyer falou do espaço físico. Eu fiquei sabendo por corredor que algo que até nem aconteceu, que iam fazer naquele canto, não sei o que, e daí fica aquela rádio corredor. Aí eu me senti tão triste, assim, de nunca ter sido apresentada a proposta. Me disseram assim, nem sei se é verdade, que já tinha um projeto arquitetônico que iam fazer, tirar esse espaço e fazer aquilo. Não foi feito nada, tá? Mas eu ouvi... fake news. Era uma fake news. Mas eu, como professora, assim, fiquei, poxa, nem um e-mail para dizer, vamos debater o projeto arquitetônico da escola, sabe? Então, são tantas coisas, a gente não vai ter uma unanimidade, mas acho que tem que ter um método de pensar como que esses projetos, eu acho que é isso, como que eu, que sou interessado na questão da biblioteca, como que eu posso acionar a minha ajuda, né? Dizer, eu tenho interesse, eu tenho ajuda. Então, não, na minha opinião, professor Denis, me desculpa, assim, o bater na porta não dá conta. Na minha opinião, na humilde opinião, vocês vão ter que pensar um método. Para isso que a gente faz... Mas já tem um método, é o processo. Ou seja, não sei qual é o método, mas acho que aqui, na verdade. Né? Será? São reuniões, talvez, como é que é? As reuniões, os encontros, as chamadas. Você pode fazer tudo isso. Você pode fazer tudo que você quiser aqui, mas realmente a maneira de você estabelecer coisas é via o processo administrativo, em que você vai ter que... Ele pode estar, eu quero participar, eu tenho esse problema, eu quero saber por que a biblioteca não há. Aí vira uma questão que vai ter que ser discutida e tudo. Espero que não precise disso, espero que a gente consiga dar isso, mas já existe o método que a gente não pode fugir. E existem os métodos de fugir, que é criar comissões para deixar 5 meses as respostas. Isso aqui é a maneira mais fácil de não resolver nada, é criar comissão, ok? Existem poucas comissões que dão resultado. Você vai concordar comigo, né? Que a maioria dos que eu vi até agora, e eu já participei de várias que não deram resultado, inclusive participei desse processo de não dar resultado, ok? Então, eu acho que nós temos que realmente pensar talvez alternativas, talvez, por que não? Tá bem, você colocou, tá aí, uma ajuda que você podia nos dar. Pensa no método para nós, vocês que são de organizações. Vamos usar os potenciais internos para construir e não para destruir, né? É isso que a gente tem que fazer, né? Mas só para complementar, assim, puxa, já há uma estruturação de cargos. Isso. Já, por exemplo, o setor de comunicação, já um setor de informática, já a Congrade, obviamente a Congrade tem que ajudar a fazer essa pauta, a gente vai dar o suporte,
quando fala em acionar essas... Então o método não é assim nada muito mirabolante para 90% das questões. A questão é dar vazão. Poxa, muitas vezes, o problema com a biblioteca, a Jaqueline está aqui, vou conversar com a Jaqueline, ela manda um e-mail só, por favor, encaminhe o e-mail, diz qual é a situação atual. Muitas dessas informações não são feitas porque a gente não conversa. Mas os cargos já estão aí, as responsabilidades dos cargos também vão ter que ter essa vazão. Não precisa fazer nenhum plano mirabolante para fazer as coisas funcionarem nesse sentido. Agora a gente tem que... Aí sim, aí é responsabilidade nossa como direção. A gente tem que pedir, a gente tem que cobrar. Ah, tem um plano? Manda o plano. Não vamos aprovar enquanto as pessoas não estiverem sabendo. Impossível. Camila, por favor. Bem? Eu gostaria de retomar um pouco a questão que foi falada da falta de servidores aqui na escola. A gente ouviu o RH dizendo que nos próximos meses a gente tem a vinda de um servidor, de uma vaga iminente à imposição, e talvez ainda no início da sua gestão a segunda vaga. Quais os setores, esses 2 setores que seriam priorizados para equipar? E outra pergunta também é sobre a transparência, que é um dos pilares da gestão de vocês. Né? A gente viu agora, inclusive por algumas manifestações, que só as atas colocadas no site não estão sendo efetivas, né? E algumas questões levantadas com convênios também. Então, assim, de que forma a chapa implementaria a transparência e quais os canais que seriam utilizados para possibilitar que pessoas não fossem na porta de vocês buscar alguma coisa? Então, são essas coisas. A gente pode falar. Eu acho que é uma questão interessante, né? Que eu acho que tem que ser colocada, né? Por que as pessoas não leem as atas? Vamos nos perguntar por que as pessoas não leem as atas? Porque é chato ler alta, né? É ser um monte de coisa que não interessa e tal. Eu acho que a gente tem que... Eu sempre me preocupei isso. Eu acho que a gente tem que usar mais as representações, entendeu? Por exemplo, eu nunca discuti com o meu representante professor as posições dele no conselho da unidade. Isso é democracia, e nunca foi feito. As pessoas sempre votaram pela ideia delas. O departamento sempre votou pelo departamento, não pelo departamento, votou muito como professor do departamento que está lá. Então, eu acho que isso passa por uma mudança na nossa maneira de falar. Nós temos representações em tudo, não temos? Vocês, funcionários, têm que começar a perguntar mais para o representante. Eu acho que nós temos que usar esses mecanismos para se comunicar e exigir que ele nos dê transparência no processo, assim como vocês estão nos exigindo que a gente dê transparência, e a gente quer dar essa transparência. Eu acho que tem que passar por toda uma série de maneiras, porque, infelizmente, eu não posso obrigar ninguém a ler uma ata, né? Talvez eu nem leia, vou ser sincero. Se eu não tenho interesse, eu não vou ler a ata. Mas eu gostaria de saber o que está sendo discutido, entendeu? Ou as questões mais importantes. Eu acho, por exemplo, que nós não podemos ter elemento de última hora entrando em ata. Isso é ruim, isso é horrível, ok? Isso leva a esses problemas. Eu acho que toda ata tem que estar no mínimo pronta uma semana antes. As pessoas têm que saber o que vai ser discutido nessa ata. A pauta ela é disponibilizada antes. Não, mas eu estou falando muito tempo antes, ok? Não só isso aí. No mínimo tem que ser umas 48 horas e tal. Mas eu acho que já pode estar colocando muito antes muitas coisas. Falo só pelo conselho, tá? Mas o conselho fica pronta na quinta-feira, ela é disponibilizada. Acredito que do colegiado também, e a na quarta. Mas assim, é mais... Mas eu não estou te preocupando, peraí, não personaliza, entendeu? Eu estou só falando que a gente tem que colocar as coisas bem antes. Existem assuntos que têm que ser discutidos com todos. Ou seja, não adianta levar só para o conselho da unidade. Entendesse? Então essas coisas tem que começar a se preocupar e tem que cobrar das pessoas que estão lá o que está acontecendo também. Porque
a não ser que a gente crie o Jornal Nacional, né, da escola, né? Olha, ou podemos até fazer isso. Existe comunicação. Quem é responsável por comunicação agora? Olha ali, ó. Podemos criar um diário da escola onde coloque todos os pontos que vão ser discutidos. Vai ter um trabalho para fazer isso. Nós podemos fazer. É tudo questão de, como disse o Tag, a estrutura está aí. A gente tem que saber usar melhor. E as pessoas têm que se comprometer em fazer. Ok? Porque as pessoas estão recebendo salário para fazer isso. Então é isso aí, a jogada que nós podemos prometer para vocês que nós vamos fazer. Mas a gestão, a transparência financeira, eu acho que é o carro-chefe de vocês. Né? Sem dúvida. Porque isso é consequência, né? Tudo. A gente tem que pensar que todo mundo agora se preocupa mais. O dinheiro é a coisa que mais preocupa todo mundo, né? Infelizmente, em termos pragmáticos, né? Por exemplo, o que eu estou usando? Para que eu estou usando? Porque isso vai dizer as prioridades nossas, né? Concorda? As prioridades vão estar muito em cima disso também, de onde a gente quer investir mais, de onde que a gente está se preocupando, todas essas coisas fazem parte, né? Mas essa é a primeira porque nós achamos, né, que não há nenhuma até agora. Eu acho que isso aí a escola está devendo para a comunidade. Vamos ver a biblioteca. A alocação. Poxa, a gente tem que parar para fazer uma avaliação inicial de como é que está a distribuição de trabalho, quais são as demandas de cada setor. Não posso ter agora, assim, dizer, não, nem o andamento do prédio do lado a gente tem as informações precisas, a gente precisa ter um processo de tomar decisão mais fundamentada. Eu não posso dizer, eu acho que vou colocar aqui. Provavelmente o Congrade necessite a reposição, provavelmente, tá? Mas a gente tem que pensar. Pode ser que tenha outra solução. A gente vai parar, vai sentar e vai pensar. Claro que a gente... o ideal é chamar as pessoas sabendo para que elas vão servir. Mas, infelizmente, eu acho que a gente não vai ter essa condição. Ok, vamos dar oportunidade a todos, então, para falar. Pode falar. Bem, já que a biblioteca foi bem citada, né? Então, nós anteriormente tivemos uma reunião com o professor Takeuchi, apresentamos as nossas demandas para ele e para deixar claro assim, para todos também que a biblioteca não tem intenção nenhuma em complicar nem prejudicar os alunos. A gente tem consciência de que a maior demanda realmente é o turno da noite, só que a gente também tem dificuldades porque a gente trabalha praticamente só, além das bibliotecárias, nós temos só bolsistas e o turno da noite é complicado porque nem os bolsistas querem vir, né? Então a gente tem que fazer uma seleção, a gente procura pegar mais meninos, né, os rapazes, porque todo mundo tem medo de vir para cá, porque é uma unidade mais isolada. Então, nós vamos sentar novamente, conversar e ver o que a direção pode nos apoiar. Nós estamos recebendo agora, a Biblioteca Central nos doou uma vaga. Isso é, né, a gente não teve até agora nenhuma vaga cedida para a biblioteca. E anos de luta que a Tânia vem pedindo isso, mas como a escola também tem carência em outros setores, então realmente a biblioteca nunca foi olhada, né? E a biblioteca, a ABC nos doou essa vaga. Então, agora é trabalhar para que a gente consiga outro servidor e vamos sentar e conversar, entendeu? A intenção é fazer o melhor para a comunidade. É isso que eu queria. Eu acho que se pudesse falar. Pode ser a última. Essa questão da transparência que apareceu bastante, eu acho que eu gostaria de fazer um comentário, assim, que eu vejo que se repete uma coisa que aparece no âmbito da administração pública como um todo, né? Porque se confiou muito em um determinado momento que a simples disponibilização de informações seria suficiente para aprimorar a cidadania e a democracia, por exemplo. E o que se constata depois de anos da lei da transparência é que, de fato, se não tiver participação social, se não tiver uma construção desde a base, uma construção política, não adianta nada ter os dados disponibilizados. Então, acho que o dado é uma parte do processo, né? E a outra parte é a construção do cotidiano e da cultura política dessa escola, para que a gente possa, então, a partir da transparência, fazer coisas acontecer como um coletivo, né? Então, acho que é importante, mas não esgota o problema. E eu acho que isso tem que ser compartilhado. Tudo bem, professor. Como eu vou falar bastante da transparência, eu estou agora entrando como chefe do setor financeiro. E um dos trabalhos grandes ali da SEAD, eu estou na universidade desde 2008, trabalhei muito com projetos e a minha intenção ao vir para a EA é para trabalhar justamente nessa parte de transparência. Então, dia 29 de agosto vai ser a reunião do consumo.
eu já estou trabalhando já mais ou menos uns 2 meses em cima do relatório da direção desses 4 anos do financeiro. Então vai ser mostrado onde foi gasto nesse período de 4 anos, em que rubricas, passagens diárias, para quem foi, onde foi alocado. E já é uma intenção nossa para que isso continue sistematicamente. Aí vai ser com a nova direção, né? Qual o prazo, se é mensal, se é semanal, qual vai ser a política da direção. Mas eu já garanto para vocês que dia 29 de agosto já vai começar, a gente já está implementando, que é a nossa, porque eu sou muito a favor da transparência, é um dos meus grandes objetivos, é o que eu gosto de trabalhar. Então, já garanto para vocês que isso está acontecendo e com certeza com a direção do professor isso só vai aumentar. E o setor financeiro está aberto, todas as dúvidas que vocês tiverem, vocês querem olhar as nossas contas, tem alguma dúvida, não sabem, ou com projetos, a gente está à disposição, aberto a todos vocês, só contar com a gente, tá bem? Bem, eu acho que então, com essas 2 últimas intervenções, acho que a Comissão Eleitoral conseguiu trazer um bom debate, mas principalmente parabenizar a chapa, não é? Pelas posições, por não ter fugido de nenhum assunto e pelas questões firmes que os... Quando tem eleição? Amanhã. Isso. Na verdade, a eleição... Eu conclavo, eu gostaria de comentar com os técnicos que votassem. A gente já sabe do protesto deles, mas eu acho importante que votem. Nós vamos votar. Eu queria só fazer uma contribuição. Eu fiquei quieto o tempo todo, né, porque não cabe à Comissão Eleitoral se manifestar, mas eu queria me manifestar enquanto presidente da Comissão Eleitoral, que nós tivemos uma longa discussão para formar o edital. Tá? E dadas as dificuldades, porque se passou recentemente, a construção desse edital, evidentemente, tinha que ser levado, inclusive, em consideração as demandas, paridade, diferenças, etc. e tal. O que resta? Resta a lei. Tá? E aí o grande problema que nós temos, eu acho que a discussão que nós temos que ter já enquanto sociedade, se nós queremos viver num país em que a gente vai priorizar, respeitar as leis e tentar modificá-las para aquilo que nos parece mais adequado, ou se a gente vai nos articularmos para fazer diferente das leis. Aqui, quando nós produzimos o edital, diz, o presente edital estabelece procedimentos na forma da legislação número 5.540 de 1968, essa é de 68, Lei 9.192 de 28 de dezembro de 95 e Decreto 1916 de 23 de maio de 1996. Tá? Mas, de acordo ainda conforme os artigos 93 e 95, título 10 das eleições do Regimento Geral da URGS. Ou seja, quando uma comissão eleitoral estabelece critérios, ela tem que ir para a legislação, ela não pode fazer diferente. Não pode fazer diferente. É o que os professores aqui estavam dizendo, eles têm que cumprir a lei. Tá? Então, o que nos resta em termos de mudar regras eleitorais, participações, pesos, nós temos que mexer com os nossos políticos. É claro que se esse grupo mais jovem acha que o melhor é não cumprir a lei, bom, não sei, eu acho que está em cada um, mas isso são escolhas muito sérias para a nossa sociedade futura. Professor, já que o senhor fez essa manifestação, eu vou me permitir complementá-la, mas talvez em uma outra direção. É preciso lembrar que, agora me fogem os números, mas é preciso lembrar a quantidade, a maior parte das universidades públicas federais, através dos seus conselhos universitários, definiram legislações, definiram normas e fazem consultas. Alguém tem um número aí, socorro? E fazem 37 e 51. Isso, muito obrigada. Faz consultas paritárias. Portanto, meu complemento é apenas que há uma instância intermediária. Essa instância intermediária é o nosso conselho universitário, onde nós temos representações de técnicos administrativos e educacionais, docentes, estudantes, direções de unidades e de instâncias administrativas de administração central, e que esse tema certamente entrará em pauta este ano, e que este é o momento de nós, como comunidade ARE, como comunidade URGS,
tomarmos fazermos esta deliberação no espaço do Conselho Universitário. Sim, sem dúvida. Se a comunidade tomou como decisão, né? A reflexão que eu estava trazendo... Eu só quis complementar, professor, para nós não colocarmos isso tão longe de nós, porque esse é um problema nosso. Não é um problema nosso, é um problema nosso, mas enquanto sociedade organizada, a gente tem que ver também como é que faz em lidar com as condições, aquelas que a gente entende a mais válida, e o arcabouço legal. Porque na medida em que eu também começo a contrariar sistematicamente o arcabouço legal, eu não sei qual será. É que o arcabouço legal lhe favorece, professor. Por isso que o senhor está numa situação cômoda. Não, veja assim, ó, a gente tem que ter cuidado pelo seguinte, porque assim como ele favorece alguns lados, eles desfavorecem outros, e aí não adianta, aí é lei, né, entende? O latim diz o débito. Mas a autonomia universitária é uma lei também, né? Como? A autonomia universitária é uma lei também. Bom, tem que ver onde é que é verdade, Paulo. Por isso que eles botaram a Procuradoria-Geral da Universidade na nome da AGU, que é o que faz, e o Tribunal de Contas está aqui dentro. Quer dizer, a autonomia da universidade, com essas duas instituições diretamente ligadas ao Poder Central, vamos falar de autonomia da universidade, nós estamos amarrados, completamente amarrados. Não existe. Bom, TCU e a AGU são as duas coisas que nos trancam. Tiraram toda a autonomia. A proposta da nova direção. Aqui, ó. Só por curiosidade aqui, Olha aqui, ó. O relatório do TCU da gestão do professor Padula tinha 6.000 páginas. 6.000 páginas. No mandato de 4 anos. Só para saber o que tem. Mas tudo é elogio. Lógico. Obrigado, gente. Obrigado. Sobre a comissão, eu